Fala galera! Anteriormente a gente viu que Haruto foi abandonado por seus pais simplesmente por acharem que ele não tinha nenhum poder mágico, o que é um equívoco. Ele tem muito poder. Os medidores de magia daquele mundo que não conseguem medir tamanha imensidão mágica. Hoje veremos mais um pouco dessa história que está bem legal. Mas antes, já se inscrevam aí para ajudar a gente a bater a meta de 5.000 inscritos. Conto com todos vocês, hein? Sem mais delongas, bora pro recap. O vídeo de hoje começa com Haruto comentando que seu pai tem ficado bem ocupado ultimamente. E a parte boa disso é que ele não tem que treinar esgrima todos os dias. Mas de repente, em uma de suas barreiras de monitoramento, Haruto escuta uma mulher falando sobre ferimentos e bandagem. Ele então resolve dar uma olhada para ver do que se trata tudo aquilo. Ele observa que há vários soldados bem feridos e vai falar com seu pai. Ele explica que tem acontecido uma onda de ataques de bandido na região onde eles moram. Seu pai foi cuidar deles, mas infelizmente sofreu uma emboscada e muitos dos seus homens acabaram ficando feridos. Seu pai lamenta muito e não entende como pôde cair numa armadilha dessas. Haruto, ao ver seu pai frustrado, fica muito irritado com os bandidos que causaram tudo aquilo. Ele sai andando entre os soldados lentamente. Flay tenta falar algo, mas Haruto, bem irritado, manda ela calar a boca. E segue andando. Enquanto vai passando, ele vai colocando várias barreiras de cura em todos os feridos. E assim, rapidamente, todos se curam e ficam felizes com isso. O pai de Haruto fica assustado e não entende bulhufas do que aconteceu. Naquela noite, Haruto se levanta e abre a porta. Ele vê Flay parada e tenta falar com ela, mas ela não fala uma palavra sequer. Haruto lembra que mais cedo ele mandou ela calar a boca, e a raposa Bocó está até agora seguindo essa ordem. Haruto se lembra da ordem, fala que estava irritado e se desculpa com ela. Fala para ela que ela pode voltar a falar tranquilamente. E Flay se desculpa caso ela tenha ofendido seu mestre de alguma forma. Haruto chama Flay para ir com ele rapidinho. Ele usa suas barreiras de monitoramento para tentar achar a base dos bandidos que atacaram seu pai. E logo, ele a encontra. Ele vê que onde eles estão é exatamente no local onde o seu pai foi atacado. E vendo isso, ele suspeita que alguém do lado deles está passando informações para os supostos bandidos. Haruto então decide ir apenas com Flay e acabar com todos os bandidos de uma vez só. Eles vão voando, mas enquanto saíam, a irmãzinha de Haruto os vê voando e fica muito impressionada. Em seguida, eles chegam no local e observam supostos bandidos falando sobre como emboscaram o pai de Haruto. Haruto fala que agora entendeu o que aconteceu. Ele usa uma barreira que paralisa todos, e logo um deles começa a falar um monte de besteira. Haruto simplesmente o arremessa na parede com muita força, para o deixar de exemplo para os outros. Ele fala que se eles não quiserem o mesmo destino do seu colega, eles devem responder às perguntas que ele tem para fazer. Eles explicam tudo, e agora Haruto já sabe que eles não são bandidos coisa nenhuma. Eles são soldados do Império Vizinho, e se infiltraram se disfarçando de bandidos. Flay diz que deveria haver guardas na fronteira, e não deveria ser tão fácil eles se infiltrarem desse jeito. Eles então falam que havia um cúmplice que facilitaram a entrada deles no Império, mas falam que não sabe de mais nada além disso. Haruto, pensando, fala que não daria para fazer isso sem uma autoridade maior do que a do seu pai, e começa a se perguntar se alguém daquele reino teria interesse em se livrar de seu pai. Haruto agradece as informações e manda Flay queimar tudo naquele local. Nesse momento, os bandidos que não são bandidos reclamam que fizeram tudo o que ele pediu, e por isso ele deveria deixá-los ir embora. Haruto, por sua vez, diz que não liga nem um pouco para ele, e também se lembra que eles emboscaram seu pai, e podiam até ter mandado ele de base caso tivessem a oportunidade, e por isso ele jamais os perdoaria. Flay faz assim como ele mandou, e transforma tudo em cinzas. Enquanto estão indo embora, Haruto diz que não sabe muito dos conflitos do Império, mas eles começaram e por isso ele não deveria ter misericórdia. E fala que por enquanto ele iria mandar uma carta anônima para o seu pai e explicar toda a situação. No dia seguinte, essa carta chega até o seu pai e ele fica chocado, já que mesmo ele levou uma surra para os soldados inimigos, e fica incrédulo como uma só pessoa derrotou tudo aquilo. A irmã de Haruto escutava tudo enquanto estava no colo do seu pai. Após ouvir isso, ela fala que tem algo a fazer e vai embora. Lá fora,
Ela relembra que viu seu irmão e Flay voando, e liga os pontos dando a entender que foram eles quem cuidaram de toda aquela situação. Ela vai falar com Flay e pergunta a ela se existem dois do irmão dela, já que ontem à noite ela viu ele voando junto com Flay, e quando foi conferir no quarto, ela viu ele dormindo. O que ela não sabe é que quem ela viu dormindo é apenas um boneco feito com magia. Flay então se surpreende de vocês já terem deixado o like e se inscrevido aqui no canal. Não decepcionem ela, hein? Se inscrevam aí! Na verdade, ela fica surpresa de Charlotte ter percebido o incrível poder de Haruto e começa a falar tudo para a garotinha. Diz que ele foi abençoado com um poder gigantesco e nem mesmo ela, uma demônia de alto nível, consegue lutar contra ele. Após isso, Flay vai falar para Haruto que ela descobriu tudo. E depois disso, Charlotte e sua irmã começam a segui-lo por todo canto. Mas quando ele tenta falar com ela, ela sempre foge, deixando Haruto triste pensando que sua irmãzinha o odeia. Essa perseguição dura por vários dias. E em dado momento, enquanto Haruto descansava, um alarme soa e ele se dá conta que os soldados imperiais resolveram atacar sua mãe e sua irmã. Haruto, vendo tudo isso, corre para protegê-la, mas teme não dar tempo de chegar. Enquanto isso, sua mãe tenta se proteger usando magia e correndo com Charlotte. Enquanto elas fogem, Haruto usa uma barreira para se comunicar com sua irmã, e assim ele vai orientando elas para o melhor caminho para a fuga. Até que elas chegam em um precipício e pulam lá embaixo usando magia para amortecer sua queda. Já lá embaixo elas encontram uma caverna e se escondem lá dentro. A mãe de Haruto vê que o local é cheio de musgo brilhante, e dessa forma, certamente elas não conseguiriam se esconder. Ela deixa Charlotte na caverna e diz que irá se encontrar com a pessoa que orientou ela para buscar ajuda. E enquanto isso, ela deve ficar parada lá dentro. Ela fala que não tem certeza de quem seja a pessoa, mas uma coisa ela sabe: ele é o herói da justiça, alguém que defende os outros. Charlotte chora e pede para sua mãe não ir, mas sua mãe fala que está tudo bem e que ela apenas deve aguardar quietinha que tudo ficará bem. Então, ela sai e logo dá de cara com soldados do Império. Eles acham estranho encontrar sua mãe e logo manda seus homens procurar pela criança. Ela diz que não pode ser capturada, então tem a brilhante ideia de tirar a própria vida. Que mulher louca, cara! Mas antes que ela conseguisse fazer essa besteira, a faca se despedaça e ela desmaia. Nesse momento, vemos quem fez isso. E adivinhem só quem foi? Exatamente, o nosso herói Harutão. Ele, ao ver sua mãe desmaiada, fica muito pistola, e com um único ataque ele maceta todos os soldados imperiais. Após isso, ele leva sua mãe até Charlotte. Fala que ela está viva e logo ficará bem. Haruto tenta disfarçar para ela não descobrir que é ele, mas Charlotte sente sua aura tenebrosa e logo reconhece que é Haruto quem está falando. E antes dele ir embora, ela chama por ele e Haruto vê que se lascou. Charlotte, com um pouco de vergonha, pergunta se Haruto é o herói da justiça que salva as pessoas quando elas precisam. Haruto não entende nada, mas resolve ir na ideia da sua irmã para não assustá-la. Charlotte fala que já sabia desde o dia que viu ele voando com Flay. E finalmente ela se aproxima dele. Fala que estava totalmente errada sobre Haruto. Ela achava que ele era um demônio ou algo do tipo por causa da sua aura medonha. Haruto diz a ela que ela deve manter segredo sobre isso, já que ninguém pode saber a identidade do herói da justiça. Ela concorda e diz que fará isso mesmo que precise mentir para o seu pai. Após isso, Haruto diz que irá dar um jeito nos caras maus lá fora, e enquanto isso, ela deve cuidar da mãe deles. Charlotte concorda e ele vai. Naquela noite, o pai de Haruto é informado que tanto sua esposa quanto Charlotte estão bem. Diz que Flay encontrou elas e está escoltando as duas nesse exato momento. E além disso, alguns guardas foram feridos, mas quando encontrados estavam totalmente curados. Gold, o pai de Haruto, diz que gostaria de agradecer quem salvou sua esposa e filha, mas aparentemente a pessoa que fez isso não tem intenção de aparecer. Mal sabe ele que quem salvou as duas estava bem ali do seu lado. Ele pergunta a Haruto o que ele acha dessa pessoa. Haruto, disfarçando, responde que ele continuará do lado deles se eles não fizerem nada de ruim. E seu pai logo complementa que Charlotte está chamando essa pessoa de herói da justiça, mas por enquanto eles apenas observariam ele. Haruto dá um mole e fala que mesmo que venham soldados imperiais fingindo serem bandidos para atacar, o tal herói da justiça daria um jeito. E nesse momento, o seu pai pergunta a ele como ele sabe dos soldados imperiais,
sendo que ele nunca falou disso. Haruto tenta engambelar seu pai e diz que é óbvio, já que os bandidos deveriam atacar a cidade, e não um forte daqueles. E imaginou que fosse esse o caso, já que eles foram atrás até de sua mãe. Haruto também diz que acha estranho eles terem se filtrado, mesmo depois de seu pai aumentar a segurança na fronteira. Seu pai então imagina que eles devem ter entrado antes das medidas de segurança. Ele fala que às vezes Haruto não parece ser um garoto de 9 anos, e Haruto em seus pensamentos se desculpa, e fala que na verdade ele é um tiozão. Nesse momento, Charlotte e sua mãe chegam e abraçam seu pai. Em seguida, ela estranhamente para eles vem correndo e abraça Haruto, causando obviamente estranheza a todos, já que ela sempre se afastou dele e nem sequer trocava uma palavra com Haruto. Enquanto ela abraçava ele, ela diz que agora ama muito seu irmão. E ao ver isso, Flay fica com muitos ciúmes, já que ela sempre quis ficar daquele jeito com Haruto, e começa a mandar a garota sair de perto dele. E assim se encerra o vídeo de hoje. Me contem aqui embaixo o que estão achando. E também, já deixa aquele like e se inscreva para dar aquela fortalecida braba no nosso trabalho. E por fim, deixei aqui na tela final um vídeo incrível. O primeiro episódio da série de Mushoku Tensei que estamos fazendo. Vão lá que está sensacional. Lembrando que essa é a segunda temporada, tá? Vale muito a pena ir lá ver, beleza? Fui!